Ai, que vergonha. Mentira, tô gripada. Gente, então, eu vou começar a falar pra vocês sobre o Cortiço, que é o livro do Aloysio de Azevedo que eu falei pra vocês lerem, só que ninguém leu, né? Porque não dá tempo, então por isso que eu tô fazendo isso. A gente precisa entender o seguinte: o livro, ele foi escrito em 1890, foi publicado, na verdade, né? E o que acontece? Esse livro tem uma temática totalmente naturalista. Então, antes da gente entrar na história, a gente precisa entender o que é o naturalismo de fato. O meu movimento que acontece aqui no Brasil, na verdade, o Cortiço, no Cortiço, ele é o livro que mais alavanca esse movimento que veio da Europa. E o que é o naturalismo? É justamente você criar um enredo para explicar, vamos dizer assim, a vida como ela é, entendeu? Eles vão tentar, na verdade, mostrar a cada personagem, como ele se comporta no meio, quais são os seus pensamentos, sejam eles bons ou ruins, o que que faz, enfim, esdrúxula mesmo, pá, se jogar na sua cara. O que que a gente precisa saber do Cortiço? Eu vou contar a história fazendo as críticas e o que vocês precisam saber. Na verdade, é assim, o meio que a história se passa. O protagonista do livro é um cara, um português, ele veio de Portugal pro Brasil. O nome dele é João Romão. Só João, seu João, pá. E o que que o João faz? Tipo, ele vem aqui, na verdade, busca de trabalho, né, e tudo mais, crescer na vida e não sei o que, e ele se torna um mero funcionário de bosta, assim, tipo nós, flex, ganhando pouco e trabalhando muito. E assim, qual que é a grande ambição desse cara? Ele vem de Portugal pro Brasil justamente para crescer, para ficar rico, porque a grande ambição dele é ter dinheiro na vida. E quando ele vem pro Brasil, isso não acontece. E aí, o que que acontece? Ele encontra um trabalho numa venda. O dono da venda é um cara assim, não paga as coisas como tem que pagar, ele fica meio lerdando e tudo isso aqui. E o dono da venda também é um português. Esse dono da venda, ele resolve voltar para Portugal, ele deixa a vendinha lá com o João Romão como uma forma de quitar todos os pagamentos que ele deu. O João pega e fala, porra, beleza. Ele quer dinheiro. Vocês têm que entender isso. Não importa o que ele faça, ele sempre vai querer dinheiro. Ele começa a tocar essa vendinha de uma forma, vamos dizer assim, puta. Ele começa a dar troco errado pros fregueses. Ele começa a roubar, sabe, carteiras, assim, mão leves. E aí o que acontece? Ele vê que ele precisa, na verdade, expandir o negócio dele. E ele olha para o lado e vê uma quitanda. A dona da quitanda é uma escrava. O nome dela é Bertoleza. Essa escrava, ela tem uma clientela meio que, né? Tá. A galera já conhece a Bertoleza, entendeu? O João Romão é ali mero mortal. Qual que é o grande sonho da Bertoleza? Pagar a carta de alforria. Sou livre. Que antigamente, né, você tinha isso. Um escravo, para ele ser considerado livre, ele tinha que pagar para o seu senhor uma carta de alforria. Então ela juntava dinheiro assim, ó. Pá. Aí o que que acontece? O João Romão, ele tenta meio que se aproximar, né? Tá, deixa eu ver aqui o ambiente. E aí ele começa na verdade, ele começa a instigar a Bertoleza e a Bertoleza começa. E aí, Romão, beleza, né? Um certo elo, ele vai morar com ela, entendeu? Ele vai morar com ela e eles começam a ter. Na verdade, assim, não é um romance. O livro é um romance, mas na verdade conta vários, né? Mas é um romance entre eles que, na verdade, eu, particularmente, não entendo como romance. Tira proveito da situação, sabe? Então. E aí ele começa a ter esse elo com ela e, consequentemente, começa a tomar conta da quitanda dela, né? Querida. Não podemos esquecer que esse livro foi publicado em 1890. Então, assim, é bem machista. Ele começou a tomar conta da quitanda da Bertoleza, começou a roubar os dinheiros também, como ele já roubava antes. Esse ambiente que eles estão, a gente tem que sempre focar que esse ambiente é pobre, miserável, assim, sabe? Então, qual que é a ideia dele? Ele quer enriquecer. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai criar um cortiço. Um cortiço, na verdade, seria justamente vários casebres. Qual que seria o plano dele? Construir esses casebres, alugar por um preço mais baixo para essa galera miserável. E aí eles poderiam, né? Ele poderia lucrar. Só que o que acontece? Essa galera miserável, ela também consome ali, entendeu? Então vamos supor
lugar fechado. Aqui teria o cortiço, aqui teria as quitandas, que também eram de João Romão, no caso ele, Bertoleza, pá. As vendas, então assim, olha que cara esperto. Eu ia pagar o aluguel pro João Romão, eu ia trabalhar, gastar no mercado do João Romão, o Romão ele ia ficar podre de rico. O João Romão, ele compra ou ele cria, não sei, uma pedreira. E essa pedreira, na verdade, seria justamente para ter todo esse material de construção, todas as telhas, todos os pregos, martelos, enfim, tudo para ele poder construir o cortiço cada vez expandir mais, 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 mais. E o João Romão é aquele português capitalista pra porra. Pra ele, ó, dinheiro, times money, entendeu? Times money. É isso, na verdade. Quando o Aloysio de Azevedo escreve isso, ele, na verdade, está fazendo uma crítica. O que que acontece? Por ser um livro naturalista e também determinista, ele sempre tem essa crítica social. Então, por exemplo, quando o Cortiço, ele também é um personagem do livro. Inclusive, ele é um dos principais, na verdade, né? Porque o livro é o Cortiço. Ao mesmo tempo que você pode ver uma obra naturalista, como ela quer dizer a vida como ela automaticamente vai, o Aloysio, né, na verdade, ele vai passar a imagem dos personagens do jeito que eles são. Por exemplo, quando a gente fica furioso de raiva, ou quando a gente ama de verdade, a gente demonstra sentimentos que ele vai animalizar. Por exemplo, das meninas da vida, assim. Vai comparar elas com galinha. Assim, ele vai sempre animalizar, sempre zoomorfizar o negócio, pá. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele humaniza o ambiente, o cortiço. Tanto que, por exemplo, tem uma parte do livro que ele fala, o cortiço abre os olhos, ao invés de abrir as janelas, abre os olhos para a luz do sol. Humanização do ambiente, entendeu? Você pensa, o livro, ele, além dele ser naturalista, ele se baseia no meio determinista. O que que é um determinista? Eita porra, estou falando errado. O que que é um meio determinista? É através do meio você justificar a atitude de cada personagem. Então, por exemplo, você vê que tem pessoas miseráveis vivendo um ambiente miserável, e aí, no caso, as atitudes dela vão ser atitudes animalescas. No final do primeiro capítulo, ele fala assim: E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. O cortiço começou a ter gente. Gente, ele usou esterco, a palavra esterco, e minhocar. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Vamos lá, falando de João Romão, né? Então, depois que ele começa a criar o cortiço, aparece um outro personagem na história. Que esse personagem, na verdade, é antágono a ele, assim, total. Que é outro português, o nome dele é Miranda, e o cara é, tipo, topzera da balada. O que é Miranda? Português ricaço, que saiu de Portugal pro Brasil somente em busca da não traição da sua esposa. Trouxe a filha e a esposa para o Brasil. Conscientemente, ele se mudou para um sobrado chiquitoso do lado do cortiço do João Romão. O João Romão, ele representa, na verdade, aquele cara capitalista, que trabalhador, que é dinheiro, influência, não sei o quê. Quando ele vê um cara rico pra porra, do lado do cortiço dele, ele começa a sentir aquela ponta de, nossa, eu quero isso que você tem. Ficar competindo com Miranda, tanto que no meio do livro ele começa a querer, na verdade, casar com a filha do Miranda, porque o que que ele percebe? Que não adianta ele ter só muito, muito dinheiro, entendeu? Ele tem que ter um título, ele tem que ter roupas finas, ele tem que ter... O João Romão, ele tenta casar com a filha do Miranda. Porque ele percebe que não adianta, ele tem que estar infiltrado. Nada mais justo dele estar infiltrado do que casar com a filha de um rico, né, gente? Como se isso não existisse hoje, né? Ele vai esquecer que mora com a Bertoleza, vai tentar arrumar um jeito de se livrar dela, porque é isso, né, gente? O dinheiro move a história do João. Um pouquinho sobre outros personagens que tem no enredo, que são um pouco importantes, na verdade, importantes. Tem o João Romão, que ele é o protagonista, tem a Bertoleza, que querendo ou não faz parte do processo dele, né, pra poder crescer, que é a escrava.
Tem o Jerônimo, que ele é outro português, que ele vem de Portugal para poder, de fato, melhorar a vida dele, traz a família dele para cá. Ah, como o João ele tinha construído uma pedreira e esse Jerônimo ele sabe mexer com isso, entende dessas coisas, o João já pensa, poxa, esse cara vai me ser útil. Então, a Piedade é a esposa do Jerônimo, ela é uma portuguesa, então a gente não pode esquecer que de um lado temos a Rita Baiana, uma mulata gostosa, sensacional, que dança samba até o chão, vista como uma mulher brasileira, e do outro lado nós temos a Piedade, uma mulher portuguesa que vem pra cá recatada, bela e do lar, né? Outro lado também nós temos o Capoeira Firmo, ele não aparece muito, né? Mas enfim, ele é tipo rolezeira da Rita Baiana, ele é um capoeirista, gostoso também. É assim com a Rita Baiana. Dentro essa narrativa, ela é uma narrativa que, em terceira pessoa, o narrador ele é onisciente. O que que isso significa? Que ele sabe tudo o que tá passando na cabeça de cada personagem. Ele vai saber justificar através do determinismo que cada personagem faz. E tem esse negócio meio de você pegar tudo pelo elo científico da coisa. Então, assim, não, essa pessoa tá se comportando dessa forma porque o meio acarretou isso, entendeu? O que de fato não é exatamente assim que acontecem as coisas. Eu tinha gravado essa parte do vídeo, só que o vídeo parou de gravar, entendeu? E eu não lembro o que eu falei, mas eu falei coisas importantes. Mas. Lá. Vou tentar falar de novo então o que eu tava querendo falar. Em uma cena, lembra que eu falei pra vocês que tem esse negócio do animalismo e tudo mais? Tem uma cena muito escrachada disso, que na verdade a gente não pode esquecer que aquele lugar, ele era um lugar miserável. Então, são pessoas miseráveis vivendo num ambiente miserável e com atitudes assim que na verdade elas precisam escapar um pouco para poder, né? Tem uma cena que na verdade são vários moradores do Cortiço. Eles estão numa roda de samba e temos a Rita Baiana dançando loucamente até o chão, né? Pagodando. E é narrado dessa maneira: as pessoas salivando. Nossa, que pedaço de carne ótimo, eu quero. São cachorros salivando por pedaço de carne. Então, o que que é mais ultrajante? Pessoas sendo comparadas a cachorros ou a moça sendo comparada com um pedaço de carne? Não sabemos. Então, essa cena ficou muito marcada na minha vida porque, nossa, puta merda, né, mano? Meu Deus. Temos outra personagem também que ela é muito importante. Na verdade, é uma personagem bem ingênua. O nome dela é Pombinha. E ela é a única do cortiço inteiro que consegue ler. Então, meio que a função dela lá acaba sendo escrever cartas para os familiares de longe, ler as cartas desses familiares para os moradores de lá. Então, todo mundo acaba tendo um afeto, um certo amor por essa menina. E todo mundo também fica preocupado, porque ela não menstrua. Na verdade, não consegue, né? Porque a menstruação não chega. Tanto que na cena que chega, a mãe sai contando para todo mundo do cortiço. Valeu, mãe, por contar que eu sangrei pela vagina. Temos o João Romão, que ele fez uma coisa muito ruim. No caso, lembra que eu falei pra vocês que a Bertoleza ela queria muito a carta de alforria? Pois é, ela trabalhava de domingo a domingo para poder tanto pagar a carta como ajudar o João Romão. O que que aconteceu? Ela conseguiu dinheiro para pagar a carta de alforria, só que ela tinha que trabalhar, ajudar o João Romão a construir o cortiço, né? Tal, a gente voltando assim no tempo. E o que ajudou muito ele nesse processo. Quando ela conseguiu o dinheiro da carta de alforria, o que que o João Romão fez? Querido, ó, desço que eu pago. Só que ele não pagou a carta de alforria. Ele roubou o dinheiro. Falsificou como se fosse um carimbo, tipo, beleza, Bertoleza, você tá livre? Só que falso, você é uma mulher livre. E ela, emocionada, nossa, não vou ter que levar chibatada nunca mais. E aí vai passando o tempo, o cortiço vai crescendo, os personagens vão entrando na história. O João Romão se interessa pela filha do Miranda para poder subir de nível social. E eis que ele começa, na verdade, do meio até o final do romance, ele começa a criar várias ideias para poder se livrar da Bertoleza, a ponto de não ter que
se submeter a ficar com ela, sendo que ele poderia casar com a filha do Miranda. De uma forma, com certeza, o dono da Bertoleza, ele ia ver que realmente ela fugiu, ela se deu como fugitiva, e quando eles a encontraram, aí fodeu, né, o barato todo. Bom, eu não sei onde tá a cena, tá, gente? Mas eu vou tentar com o que eu lembro. A cena é a Bertoleza preparando um peixe na cozinha de casa e eis que chega o antigo dono dela e pronto pra matar, né? E na verdade assim, não matar, ele ia levá-la de volta, né? Toda aquela coisa de escravo. Tava há muito tempo livre e ela não queria se submeter a voltar a ser escrava. Então, o que que ela faz? Ela se mata. Só que nessa cena é foda, porque ela tava preparando um peixe. Na cena, ela tava preparando um peixe e ela pega o facão que ela cortou as tripas do peixe e corta a própria barriga. Só que essa cena ela é falada de uma maneira totalmente animalesca, sabe? Por exemplo, ela cortou as tripas e saiu forte, pesado. Então, o Aloysio é foda, né? Foda. E essa é a história do livro, né? Acho que essa é a importância. Na verdade, se vocês quiserem verificar. Eu não vou contar pra vocês como termina o livro, né? Até porque ia ser muito filho da putagem. Mas basicamente é isso. Tem outros personagens no livro. O livro é bem interessante. Mas acho que o que vocês precisam saber de início pra poder, né? Conseguir entender, conseguir realizar alguns exercícios seria isso que eu expliquei pra vocês. Vocês não podem esquecer que, na verdade, o livro é uma crítica social entre Brasil e Portugal, certo e errado, trabalhador e vagabundo. Na verdade, esse livro foi escrito em 1890, então as ideias que tem aqui, algumas estão até hoje, mas outras não, tá? Então, nada de julgar o autor, nada de odiar o autor, porque ele é foda. Alguns exercícios, na verdade, referente ao livro, eles vão passar, na verdade, não perguntando, ai, como que a Bertoleza morreu, ai, como que o João Romão se deu no cortiço. Não, na verdade, eles vão querer comparar todas aquelas análises que eu fiz com vocês de determinismo, naturalismo, e vão me falar, me diz em qual discerto do texto está constando um tema naturalista. Na verdade, um tema não, né, porque o livro é naturalista, mas assim, um discerto que explicita descaradamente uma cena animalesca, zoomorfismo, que é, na verdade, essa transformação da persona para o animal, assim. O Cortiço, que ele é um personagem, quando falar o principal personagem do Cortiço, ou Cortiço, ele é humanizado no livro, tanto que tem um incêndio. O livro termina com um incêndio no cortiço. E eu só vou falar pra vocês que o João Romão é tão puto que tem um cara, um mendigo, que ele passou o livro inteiro pedindo dinheiro e juntando dentro das garrafas. E quando o incêndio acontece, que na verdade o incêndio é proposital, ele acontece, o João Romão simplesmente mata o mendigo e rouba as garrafas com dinheiro. Entendeu como é que é? O bagulho é louco. Alguns exercícios também de interpretação de texto, porque cai bastante. Eu tenho esse livro extensivo do Enem. Eu tenho esse livro aqui que eu já mostrei para alguns, que são Análise das Obras Literárias. E eu tenho o livro do Cortiço, para quem quiser emprestado. E eu também tenho a apostila do Enem, cheia de exercícios da minha antiga escola. Então, essa é uma aula para vocês. Amanhã eu vou passar uns exercícios e vocês me entregam no sábado. É isso, gente. Espero que tenha ficado ótimo o vídeo, porque olha, são 11 horas da noite.